E, de qualquer forma, deixa eu ver se já... Aí. Começa devagar. Tá, então tá. Boa tarde, pessoal. A gente vai dar sequência, então, ao Nero, né? Esse segundo semestre, romance pós-guerra. E o romance de hoje é A Peste, do Albert Camus, nunca sei direito como falar. Romance de 1947, né? Isso, né, Duncan? 47? Mais um erramos no pôster de volta, colocamos A errata. 49 lá, mas acho que agora é 47 que lançado. 47, isso. Enfim, esse romance ele narra tem esse narrador que a princípio narra ali em terceira pessoa, como alguém que estava na cidade ali em Oran, né, essa cidade na Argélia, na década de 40, e narra ali como uma certa, né, alguém que conhece dos fatos, mas com um certo distanciamento, e no final, né, já dando um spoiler para quem não leu, ele se revela ser o próprio doutor Rian, que é o protagonista, talvez, dá para dizer, dessa obra, né, que é o médico que acompanha a evolução dessa peste nessa cidade, né, um surto de peste bubônica, né, ou algo semelhante a isso, nessa cidade. E acho que os eventos se transcorrem ali nesse período de um ano, mais ou menos, né, entre o começo dos primeiros casos até a refação, né, o momento que essa peste começa a diminuir os casos e tal. E vai passando pela trajetória desse médico, né, ao longo convivendo com essa peste, e outros personagens que vão aparecendo que também se juntam a ele, né, e vão de certa forma, também colaborando de alguma forma com as medidas ali, né, grupos de apoio ali para tentar contornar um pouco a situação dos doentes e tudo mais. E eu acho que é um livro bem, acho que diferente talvez de outros livros outros romances que a gente já leu, que pouca coisa acontece, né? Assim, acontecem coisas, mas muito limitadas a esse ambiente dessa cidade e ambientadas nessa situação da peste em si, né? Que inevitavelmente eu acho que é muito difícil a gente ler o livro e não ficar pensando, né, nesses últimos 2 anos aí que a gente tem vivido e tal, em relação à pandemia de Covid-19 e tal, né? E a gente pode até talvez começar por aí. Não sei o que vocês, o quanto que a leitura de vocês foi contaminada com as coisas que estão acontecendo agora, né? E o quanto que também talvez consiga ter afastado um pouco, né, desse momento que a gente vive atualmente. Vamos começar. Ah, tá, pode falar, Rosa. Vai, Mari, pode falar. É que a gente já tinha comentado antes, né, quando estava só a gente. Vai, Mari, pode. O que eu achei muito interessante foi que, para mim, teve, na verdade, um distanciamento pelos sintomas da doença serem tão diferentes da epidemia que a gente está vivendo, e também por ter sido um caso de uma cidade sendo isolada, né, cortada do resto do mundo, e na epidemia que a gente vive é muito uma falha do capitalismo global de atender as necessidades da pessoa, sabe? Ao mesmo tempo das pessoas, né? Ao mesmo tempo que você tem uma colaboração enorme, nunca antes vista, da comunidade científica para criar essas vacinas, você tem interesses de manter essas vacinas em monopólio, sabe? Você não divulgar quais seriam os procedimentos para que isso fosse feito em larga escala para todo mundo, tal. E que tem uma coisa muito estranha, porque a epidemia que a gente vive agora, para quem tem um certo nível de privilégio, é o tipo de quase fim de mundo em que você ainda fica em casa e assiste Netflix e consegue pedir um delivery, tem a sua vida existindo, sabe? Dependendo da sua área de trabalho, você ainda trabalha em casa, tal. E isso é uma coisa que não aparece assim tanto, eu tenho a impressão na peste, né? Você tem um foco muito maior em alguns personagens de uma classe social específica. Então, todo esse conjunto de pessoas que seriam as que
desempenhariam funções imprescindíveis, né, que na nossa pandemia e tal, você tem isso na figura do doutor e algumas outras pessoas, mas que ao mesmo tempo elas conseguem viver de uma forma um pouco separada do sofrimento da maior parte da população. As pessoas que estão mais perto, né, de estarem infectadas e tudo mais, pelo tipo de lugar que vivem. Então, em algumas coisas das respostas da população me lembrou um pouco, mas não tanto quanto eu achei que ia ser. Assim, eu consegui ler com certo distanciamento, não sei vocês. Então, Mari, também achei a mesma coisa. Se a gente for ver as similaridades entre a peste e o Covid-19, é por aí mesmo, né? A gente podia até traçar. Começa pela lei, lembra a prefeitura lá, que no início foi devagar, quase parando, a rejeição de enfrentar a verdade, né? Os fatos em si. Depois, deixa eu ver aqui. Daí o próprio exílio, né? Daí trouxe o exílio, quer dizer, as pessoas lá partem na sua casa. E a primeira reação foi culpar as autoridades, quer dizer, no nosso caso não foi, né? As lojas fechadas. É uma coisa que eu me lembrei também, aquelas pastilhas mentoladas lá, que eu liguei com a cloroquina. Lembra que eles tomavam aquilo para dar um... Né? Na hora eu lembrei da cloroquina. Deixa eu ver o que mais, peraí, um minuto. Os funerais, que são isso, né? Que daí os familiares não podiam participar dos funerais, enfim, de todo aquele ritual. E o soro do Castel, né? Que seria daí a vacina. Mas esse soro, para mim, não ficou bem claro. Não. Eu não consegui entender se ele funcionou mesmo ou não. Tá? Então, só para a gente começar, assim, a gente vai vendo aí. O que vocês acham? O meu entendimento é que no primeiro teste, aquela criança não só prolongou, assim, sabe, o período de febre, mas não chegou a curar. Mas aí, quando eles começaram a inocular a população mais para frente, mais na reta final da doença, funcionou mesmo, assim. É o que eu entendi. Não sei se vocês entenderam alguma coisa diferente. Eu entendi dessa forma também. Então, eu entendi que naquele primeiro momento dá aquela sensação, né, de que não funciona e tal, mas aí tem até uma conversa do Dr. Castel lá que ele fala que eles vão aprimorar e tal, e depois acho que isso não é muito detalhado, mas a princípio parece que volta, aí começa a funcionar depois, talvez com algumas modificações na fórmula, não sei. Pelo menos acho que foi isso que eu entendi também. Eu entendi mais como efeito placebo, assim, usavam aquilo, mas não tinham nenhuma confirmação de que estava certo ou não. E aí depois começou a dar certo, mas não sabiam se era o soro que estava resolvendo ou se a doença estava se diminuindo o efeito naturalmente. Assim. Só que eu tive é que a peste surgiu, todas as reações que tentaram tomar para conter ela não deram certo, e ela foi sumindo naturalmente. Se existisse aquele soro ou não, teria sumido igual. Assim. Talvez tenha aliviado o sofrimento de algumas pessoas ali, ajudado na cura, mas que não foi determinante. Por exemplo, tipo, essa. É interessante, né, que apesar da narrativa ser escrita, né, pelo doutor, apesar de ele dizer que eu tentei manter um tom objetivo, ele evita tanto de entrar nos pormenores médicos, que poderia, né, entrar mais em testes e coisas, e ele faz questão de se focar mais no impacto da população e nas pessoas. Talvez seja por isso mesmo que, apesar de a gente ter lido esse relato de um médico, a gente não tem certeza se o soro funcionou mesmo ou não no final. Mas, Mari, veja, assim, eu acho que talvez essa posição dele, assim, de ele não ser, de ele atuar tanto como médico, tem até uma parte, não vou me lembrar onde que está agora, que descreve justamente isso, que ele já fica, ele já não é mais um médico, mas é aquele que observa, aquele que prescreve, aquele que dá o diagnóstico, enfim, aquele que cuida, mas sem a parte científica. Não sei se isso se dá devido já que está na altura, que ele já está muito exausto com tudo, então talvez seja isso também. Daí, quem sabe, que ficar a parte disso, de não interferir nessa parte do placebo, lá do soro, enfim, né? Não sei. O que acontece é justamente dele, ele no começo, ele é o primeiro que identifica, né? Não tem muita figura de outros médicos, acho que só o Dr. Castel lá, que é aquele, que é meio que alguém que ele se reporta para ajudá-lo, né, a pesquisar um pouco mais sobre a peste em si, e depois até para desenvolver o soro, mas não me recordo de ter muito, acho que não detalha muito outros médicos, assim, né?
tem essas outras pessoas, né, e são meio que figuras, assim, né, que vão aparecendo o jornalista, o funcionário público, não diria que são tipos, assim, mas diferentes, assim, né, que vão aparecendo, mas realmente, né, a parte médica mesmo, eu também acho que ele fala muito sempre das pústulas, né, das que vão inchando e tal, mas não tem muitos detalhes meio mais médicos, assim, parece mesmo. O universo do romance é bem restrito, né? Uma meia dúzia de personagens aparecem com frequência. A cidade até parece muito menor do que ela é, né? Em certo momento comenta que ela tem 200 mil habitantes, né? É muita gente, tem mais médicos. Mas acaba sendo um espaço mais reduzido, com poucos personagens tratando. Mas também, em algum momento, eles revelam, eles comentam, o narrador, se a pessoa comenta, que é meio que bairros isolados, assim, né? Que em algum momento a peste piorava em algum bairro, o outro bairro nem percebia isso, não tinha muito contato direto. Então, meio que parece ser esse universo da cidade, mas é uma área específica da cidade, essa área mais central ali, onde tem médico, tem interação com o prefeito, etc. É mais que a parte científica da coisa, parece que eu estou interessado na parte política, né? Também aqueles primeiros capítulos ainda, aqueles debates sobre quais vão ser as medidas a se tomar, etc. Tem uma demora, né? O governo não quer tomar nenhuma iniciativa drástica, mas depois acaba tomando. O livro, eu comentei piada no começo, né? Mas realmente, eu li esse livro pela primeira vez em 2013. Lá você via e eu li isso, eu achava um livro muito pessimista sobre como o governo ia reagir com isso. Hoje em dia, até parece decente o jeito que eles reagem ali no livro. Demora um pouquinho, mas depois eles fecham a cidade, eles cuidam das coisas. Pô, até que foi eficaz, né? A realidade foi pior que a ficção ali, um pouco. Eu acho que eu vou discordar, porque, para mim, o jeito como é retratado a população no geral e as pessoas mais próximas do narrador, que seriam, né, o escritor, o funcionário público, o tarô e tal, tem muito a ver com, para mim, a posição que o próprio médico toma depois de um tempo, de uma certa sublimação de humanidade. Porque ele fala das massas, digamos, do povo no geral, das camadas mais pobres, como aqueles que acabam sofrendo primeiro com a doença, por causa das condições onde eles vivem, de eles estarem mais perto, né, das fontes e tal. Mas é tratado muito como essa massa, geralmente sem nome, geralmente são as várias mães chorando pelas crianças, são os trabalhadores morrendo, e etc, etc. Mesmo quando ele fala dos campos onde as pessoas infectadas são, né, colocadas juntas assim, para se isolar, vira essa massa de pessoas, assim. E aquelas pessoas mais próximas, em que ele ainda se permite mostrar essa humanidade durante a epidemia, são aqueles que você chega a ver mais personalidade, chega a ser tratado com um nome próprio e tal, sabe? Para mim tem muito a ver com a própria posição desse médico com sabe, a compaixão dele já é exaurida quase durante toda essa epidemia e tudo mais, e o quanto que ele consegue mostrar, que nem a Rosa tinha falado, depois de um tempo ele não é mais um médico, ele é um observador que vai lá, cataloga quem está doente, avisa para os policiais levarem, separa essa pessoa da família, e quando jogam na cara dele, você não tem compaixão, você não se importa, ele, né, tipo, já não é mais a função dele ter compaixão, aparentemente. Até no final, em que o amigo dele, o Tarô lá, ele fica doente, daí, diferente de todos os outros que ele manda isolar, ele trata ele e a mãe até o final na casa, tipo, coisa que seria muito arriscada, mas para essas poucas pessoas ainda sobra um pouco de humanidade, assim. Eu acho que, bom, em relação a isso, eu acho que eu percebo também esse endurecimento quase, assim, né, ao longo da narrativa desse doutor, desse médico, para tratar, né, essa coisa me parece, isso até me parece um pouco assim, às vezes o tratamento que acaba sendo, que uma pandemia ou uma epidemia acaba gerando, assim, e um momento falar sobre isso no livro também, quando as mortes param de ser
percebidas, né? Assim, morreu mais 10, morreu mais 100, morreu mais 200. Tipo, pô, morreu 600 e tá tudo bem, porque abaixou, antes, ontem estava morrendo 800, né? Então, acho que isso acho que se reflete também na própria, nesses personagens, assim, né? Até na narrativa, talvez, né? É claro, é natural, né? Mas, por exemplo, aquele primeiro personagem, o porteiro lá, que é o primeiro que morre, né? É muito mais... A morte dele, que é a primeira, né? Ela é muito mais... Se alonga um pouco mais a narrativa também, né? A gente tem mais contato com isso. Tem, agora eu lembrei também que tem até essa coisa dos ratos no começo, né? Que esses ratos, primeiro se refletem nos ratos, né? Depois as pessoas. Mas esse livro também, eu acho que ele tem alguma coisa assim meio, não sei o que vocês acham, assim, não cheguei a pensar muito sobre isso, mas algumas, talvez alegorias, assim, de outras coisas, assim, por trás, né, da questão da peste em si, assim. O Camus ele é que é inevitável pensar que ele também teve, né, ele também é considerado um filósofo, né, alguns falam que ele é um filósofo menor, mas enfim, um filósofo, né, e o texto dele, acho que está sempre muito... É inevitável olhar e não pensar um pouco desse lado, assim, né? Meio... ele tem muitos ensaios também, né? Filosóficos e tal. E vocês conseguem pensar alguma coisa, assim, já em relação a isso? Alguma alegoria, alguma coisa por trás dessa ideia da peste, e da relação desses personagens e tal, no livro? Esse tipo, vai ser interessante porque é diferente dos outros autores que a gente viu, que muitos evitaram de traçar um paralelo direto entre a questão da guerra e o livro que eles escreveram. O Camus é justo um dos que deixou, sabe, relatos dizendo que uma das interpretações possíveis que ele tinha atribuído justo era a questão do nazismo, né, do avanço do fascismo e tal, e da resistência francesa. Ele sendo uma pessoa que nasceu numa colônia francesa, né, e depois ficou envolvido com os movimentos de resistência em Paris, justo que essa resistência das pessoas que estavam nesses grupos, né, tentando aliviar as questões sanitárias da população e tal, seriam essas pessoas que estavam fazendo a resistência em Paris, na França e tal, e essa grande quantidade de mortes e justo perda dessa noção, né, do número de pessoas que morrem, e daí você ficar perder a sensibilidade em relação a isso, ser uma alegoria justo à questão da guerra, sabe, campo de concentração e tudo mais. Inclusive, eu tinha separado aqui, tem justo uma frase dele, que ele fala que, sobre o livro, né, que eu quero expressar, através da peste, o sufocamento através do qual todos nós sofremos e a atmosfera de ameaça e exílio em que todos nós vivemos. Ao mesmo tempo, eu quero estender essa interpretação à noção de existência no geral. A peste vai dar a imagem daqueles que tiveram a sua parte nessa guerra de refletir, né, de silêncio e de sofrimento moral. Que essa é uma carta do Camus para o Roland Barthes, justo. Então, diferente dos outros autores, em que você pode atribuir ou não, às vezes os autores não fazem questão de ter essa relação direta, essa é uma analogia possível que o próprio autor chegou a falar. Tem pessoas que criticam essa analogia, inclusive dizendo que foi o caso da Simone de Beauvoir, por exemplo, que ela fala que você associar o movimento nazista com uma doença, você está associando um movimento que tem motivadores, pessoas humanas com culpabilidade, com um fenômeno natural quase, que surge do nada e que você não pode atribuir, digamos, certa culpa ou nada, assim, é tirar certa responsabilidade das coisas que aconteceram. Então, eu acho que é uma interpretação possível, mas não é uma analogia perfeita ao que o que a peste, né, significa nesse livro. Eu acho que o sentido de analogia mais produtivo, que eu acho que é interessante a questão da guerra, né? Que apesar disso também não sabia das cartas dele mesmo falando, mas eu acho que o sentido mais produtivo é esse tipo de existência humana de forma genérica, assim, como o ser humano lida com a situação extrema, como ele pode se tornar, perder suas paixões, né, como a Maria estava falando antes, né, perder a empatia numa situação extrema, depois recuperar ela, mas ter um certo trauma carregado ali junto.
A gente não falou muito disso, né? No começo a gente começou direto pela obra, mas isso, né? O Camus era um filósofo. Ele não gostava de ser associado com o existencialismo, né? Sartre, embora fosse amigo do Sartre, mas no geral associam junto, né? Filosofia existencialista, etc. E é uma coisa, na produção literária desse grupo, é algo muito típico, esse tipo de alegoria, de dramatização de uma situação extrema. A gente vai ver isso constantemente nessa literatura, seja no próprio Sartre, na própria França, ou em outros países, quando foi sendo em outros países. E é uma literatura muito interessada no sentido realmente colocar o ser humano por trauma da guerra, né? Então realmente faz sentido colocar o ser humano numa situação extrema depois. Mas você vai ver outros autores, por exemplo, não é um especialista, mas o Dino Buzzati, não sei como se fala o nome dele, italiano, vai ter um romance que é o Exército dos Tártaros, que também é uma situação extrema, é um soldado que passa a vida inteira dele esperando começar uma guerra. O romance é esse, a vida inteira do cara esperando começar uma guerra. Então é um padrão de construção de enredo dos existencialistas, criar uma situação muito específica que, tipo, quase se reduz a uma frase, né? Uma cidade durante uma pandemia. É isso. Esse é o enredo e ver quais são as repercussões máximas que isso pode trazer na psicologia humana. Né? O que o ser humano pode relacionar com isso, e a que medida ele vai continuar sendo humano enquanto se relaciona com isso, e que medida ele vira outra coisa. Parece que é algo muito interessante, em que o Camus e todos os autores são muito interessados. Até foi esse o sentido principal que a gente trouxe essa obra. Existencialismo, colocar aqui, que é algo muito importante no pós-guerra. Pode? Oi, a Rosa tinha levantado a mão? Tá sem som só, Rosa. Você não ligou o microfone. Já tá falando. Ai, desculpa, gente. Então, vamos lá. Eu acho que, então, acho que a gente podia começar a pensar um pouco nessa questão da guerra mesmo e fazer os paralelos com a guerra. Primeiro, a guerra normalmente tem um herói, né? O herói desse livro é quem? É o Grant lá. Não era ele que contava os mortos lá, então já achei estranho isso, porque realmente não é um personagem tão impactante. E tem uma parte que o narrador, lá no 168, que ele diz: sem heroísmo, as grandes desgraças são monótonas, mas ele escolhe para herói um cara que não tem uma evidência tão grande. Aí eu já fiquei meio confusa também com essa afirmação dele, tá? Outra coisa que a gente tem que ver é o próprio estágio de sítio, né? Que é uma coisa, é uma característica da guerra, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha pensado, gente, peraí. É um negócio da honestidade também. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver com a honestidade que foi dito que, devido à posição dos políticos. Um pouquinho. Ah, lembrei. Lá do Tarrok. Depois a gente vai falar sobre os personagens, mas para mim é o assim, personagem que fiquei encantada com ele. Ele põe assim que o caminho para se chegar à paz, né? Então aí uma alusão à guerra é a simpatia. E eu queria ver com vocês aí, será que não houve um probleminha de tradução? Não, porque não combina isso. Na página 237 desse aqui, ó, desse livro aqui, tá? Ele diz assim, ó, o caminho para chegar à paz é a simpatia. Será que não seria empatia? Não sei se não houve um problema de tradução, porque para mim soa estranho isso daí, né? Deixa eu ver o que mais, peraí, gente. Ai, ai. O problema da memória também, que é importante, que no jogo da vida, da peste, o que conta é o conhecimento e a memória, então isso daí realmente... Ah, lembrei. O livro começa... Ele começa no inverno, né? É isso. E ele começa no inverno e termina no inverno. E daí tem uma parte lá da primavera, e depois, quando termina a peste, que todas as pessoas saem comemorando, né? Então, é bem uma coisa assim, pós-guerra, né? Você pode ver que terminou a guerra, então as pessoas vão lá viver loucamente, né? Como se não houvesse amanhã. Também mais uma alusão à guerra. Era isso que eu queria falar. Eu não entendi muito bem o primeiro comentário, acho que travou um pouco, mas você falou sobre heroísmo, eu acho, né? Eu não sei, talvez o que eu comente não tenha muito a ver, caso isso queira corrigir depois. Não, mas... assim. É porque assim não tem o herói, porque o heroísmo, né?
o herói é justamente um personagem que ele não tem tanto destaque, que é o Grant, lá, que acho que era o cara que fazia as estatísticas, entendeu? Né? Então, e o próprio narrador diz que se não tem heroísmo, né, a história fica monótona, entendeu? Foi isso que aí eu achei um contraste, eu achei contraditório isso. É nesse sentido. É algo bem típico também do existencialismo, das literaturas, negar a ideia de, digamos, do heroísmo maior do que o sujeito, né? Tipo, esse sujeito é o heróico. Não, o que o existencialismo vê é atitudes heróicas que um sujeito comum pode tomar. Não existe nada que caracterize alguém como a priori sendo um herói ou sendo superior. O Camus adorava usar o Sartre, mas tem muitas coisas em comum. Tem uma frase do Sartre no Existencialismo e Humanismo. Eu acho que tem muito a ver com esse livro do Camus, que ele fala que não existem covardes, não existem heróis. O que existem são atitudes covardes e atitudes heróicas. Qualquer pessoa pode, a qualquer momento, tomar uma atitude heróica ou uma atitude covarde. A qualquer momento, a pessoa está livre para decidir o que vai ser um covarde ou um herói. Não existe nenhuma justificativa a priori que decida qual atitude vai tomar. Eu acho que o livro do Camus explora isso, né, o tempo inteiro. Tipo, como você vai agir em cada situação ali. Você tem que reafirmar a sua atitude em cada momento. Não sei se é o nome do protagonista do romance. Se o médico ali, em algum momento, tivesse agido de forma covarde, ele se tornaria um covarde a partir daquele momento. Ele estava todo o tempo reafirmar qual era a atitude dele, quem ele era. Não existe nada que justificasse uma atitude errada em cada momento. Tem aquele personagem secundário que tem umas reflexões muito perto do existencialismo também, quando ele reflete sobre a responsabilidade diante da pena de morte, né? Como todos nós estamos ali testemunhando isso, não fazemos nada. Cada atitude tem que reafirmar uma vez. Não existe passividade. Meio que essa é uma ideia crucial para o existencialismo, para a filosofia e para a literatura existencialista. Não existe heroísmo. O heroísmo é uma coisa da atitude cotidiana, você tem que tomar. E não existe passividade. Você tem que ser ativo, decidir e agir em relação ao que está acontecendo. Ninguém é inocente. Ninguém é um observador apenas, né? Embora o próprio caminho que o médico vai tomando é quase esse, virar um observador, mas é uma luta. Cada atitude que ele toma para virar um observador e não um agente ativo, ele está agindo para ser passivo. É quase um paradoxo que essa filosofia coloca para a gente. Eu acho que o melhor paralelo, na verdade, está na própria biografia do Camus, que é o Mito de Sísifo, que é esse ensaio em que ele fala justo desse herói grego que é condenado a sempre levando, né, arrastar a pedra, tipo, para cima da ladeira para ela cair no final do dia e continuar fazendo isso lá de infinito. Então, é justo ser essa recusa de um destino, de um motivo pelo qual nós somos colocados nessa terra, sabe? Uma justificativa. A gente está num universo irracional em que as coisas só acontecem, não necessariamente por um motivo para ser parte de uma jornada nossa, tá? Predestinada e tudo mais. E a atitude de continuar levantando a rocha em cima da ladeira, apesar de ela cair sempre, é a própria existência, é a recusa de se deixar levar por essa irracionalidade, pelo fato que as coisas não são predestinadas e nem sempre um futuro bom necessariamente vai surgir do seu esforço. Então, a atitude do doutor contra todas as expectativas, né, que seria muito mais fácil só desistir mesmo, é parte dessa luta diária que o Dunker fala, de se negar a desistir, apesar de você estar contra expectativas de falha, apesar da população estar começando a te tratar como um vilão, né, que separa as pessoas amadas e tudo mais, apesar de ele mesmo... em outra narrativa, talvez esse médico seria recompensado com encontrar a esposa dele no final. Justo nesse universo irracional, o que acontece? Ele gasta todo esse tempo tentando ajudar a cidade durante a epidemia e a esposa dele morre, sem ele nunca ter conseguido falar com ela uma vez antes, ter dado um último, sabe, adeus, ter conversado com ela. Ele fica sabendo não sei quantas semanas depois, né, que vem num telegrama, tal. Então, todo esse esforço não necessariamente é recompensado, porque isso não é uma jornada predestinada do Rio, lá do Rei. Mas é um esforço que precisa ser feito para o bem da maior parte da população. Acho que nesse ponto que quer completar, quer alguma coisa, pode, que eu vou mudar um pouco. Rapidinho, então. Esse ponto da morte da mulher dele é também outra coisa, né? Que ressoa no livro inteiro. É tudo anticlimático demais, né? Tem essa personagem que no começo sai,
Mas vai ter uma importância para isso, e você descobre a morte dela no telegrama rapidinho, que nem tem reação nenhuma do marido. E também pensa no jornalista da cidade, né? Também fazendo todo aquele plano para sair da cidade, quando ele finalmente consegue, dá para tudo certo, não. Não vou fazer isso. Desiste, ele volta atrás, tá? Não vou conseguir lidar com pensar a respeito disso depois, não quero estragar meu relacionamento, meu futuro, sentindo essa culpa de ter saído. É anticlimático tudo, né? É um mistério de como as pessoas vão escolher a cada momento. O que vai pesar, o que não vai pesar, e tudo parece importantíssimo para o caminho de absurdo, né? Não existe um sentido imanente da coisa, não existe uma lógica, a causalidade não é esse que vai ser esperado, pode ser a qualquer momento, qualquer hora, qualquer coisa, e é isso aí, é isso, ele lidar com isso, ele coloca isso no romance. Né? No Estrangeiro, que é o primeiro romance dele, né, de 42, mais famoso, imagino que ele deve ter lido já, aquilo é o enredo inteiro, né? O cara mata uma pessoa por nada, é a história do romance. Aqui, esse drama do tipo, uma atitude que você não sabe qual é, o que vai acontecer, é o princípio organizador do próprio romance, né? Isso aí. Uma coisa que cria tensão para a mulher do médico, mas ela morre. Não tem importância. Acabou. A própria epidemia acaba sendo uma coisa meio assim, né? Parece que vai virar uma grande tensão aquilo, mas de repente, na metade do livro, é só uma questão. Não tem nenhum significado maior, parece. Aquilo é o mundo que estão vivendo, aquilo está naturalizado, eles estão lidando com aquilo e acaba contigo. Acabou e acabou. Afinal, ele fecha, pode ser de volta. Mas ok. É isso. Não gera um grande conflito nacional ali de saúde pública. Não gera nada. É só uma coisa que acontece e as pessoas se acostumam com isso. Porque o ser humano é assim, o ser humano se acostuma com as coisas. Deve ser isso que o livro coloca, né? Então, já que a Mari trouxe à tona essa questão do mito do Sísifo, né? Porque outro elemento que eu acho que está ali também, né, nesse romance é a questão dessa relação, desse absurdo, né? Então, essa coisa de se dar conta do absurdo da vida, né? Essa irracionalidade, que, né, não existe um sentido e tal, com a questão da religião, né? Porque eu acho que fica bem. Isso é um conflito que se estabelece no romance em alguns momentos, né, através do padre lá, do Panelu, né? O que é nela, o que o Camus fala lá no Mito de Sísifo, né? Que tem essa questão do absurdo, né? De você se dar conta dessa ausência de sentido e daí encontrar na religião, né? Um possível sentido, né? Então a religião como uma ilusão, né? Que dá um sentido para essa existência e tal. E eu acho que tem isso bastante também na obra, nessa figura, nessa relação com o padre, assim, né? Essa coisa até naquela cena em que o menino morre, né? Que o padre está no lado da cama e ele pede para Deus que ele salve o menino, e o menino, na sequência, ele morre, né? E eu acho que estabelece um pouco desse pensamento do mito do Sísifo, que é anterior, né, a esse romance, nessa questão da religião como algo ilusório, assim, né? Talvez no momento em que isso ainda era até mais forte, né? Não sei, talvez não. Mas essa coisa de se criar essa ilusão, né? Como uma aprovação, a epidemia como uma aprovação daquela cidade, como né, um exercício de fé, né? É um teste de fé e tal. Quando, na verdade, né, se a gente confronta, inclusive, esses dois personagens, né? O Dr. Rian, que é ateu e tal, e esse médico, e esse padre, né? Eles entram nesse conflito um pouco de pensamento, assim, e que eu acho que também remete a essa ideia do mito do Sísifo lá, né? De como a religião, às vezes, até ele coloca outras coisas como ideologias e tal. Acho que até nisso, eu não sei se um pouco da treta dele com o Sartre vem um pouco nessa questão do comunismo e tal. Como isso também acaba gerando essa forma de ilusão, né, em relação a esse absurdo, assim. Bem, é bem interessante essa figura do padre. O nome dele é bem estranho, né? Panelu, Panelu. Panelu, acho É super que é estranho. isso. Que acontece isso, né? Que você comentou, ele reza para o garoto melhorar, e aí tem essa coisa que quase, vamos falar narrativamente, é quase forçado ali, tipo, a criança morre logo em seguida. Parece muito o autor que eu não, deixa eu mostrar como religião é uma balela, o cara vai religiosidade e logo em seguida que ele vai morrer. Acontece isso, mas aí a conclusão lógica é uma crise religiosa do padre, mas não, acontece, ele fica mais enriquecido ainda, fala, não, é tudo nada.
Deus vai matar crianças para testar a gente, para mostrar como uma coisa é isso aí, que aceitar a morte das crianças, eu vou recusar todo o resto. E é algo pesado, né? É algo pesado, mas ao mesmo tempo parece é um ambíguo. Tem que falar que o caminho essa figura é bem interessante, é mais interessante do romance, eu acho, sabe? Porque ao mesmo tempo que tem essa coisa da você disse da ilusão, né, que ele não parece como uma ilusão, mas ao mesmo tempo parece um certo respeito para esse padre, por quão compromissado ele está com isso. O quão fundo ele vai naquilo e fala, não, mesmo que algo que afete ele pessoalmente, né, que é a visão de uma criança morta e suas preces não sendo atendidas, é algo que nitidamente é violento para ele, como aquilo não é o suficiente para tirar ele para tirar ele daquele motivo que ele viu para sua vida, né? Que é o que está muito no suicídio também, né? A ideia é você comprar algo para sua vida e seguir naquilo, e ficar naquilo de forma compromissada. E o padre faz isso de forma muito intensa, né? Tanto que as próprias outras figuras religiosas do romance ficam meio de, acho que foi muito longe agora, quase heresia isso, né? Ele vai muito fundo no compromisso que ele tem, que é quase mais fundo que a própria igreja sustenta. E parece que tem algum respeito ali para essa figura nessa medida. Mas é um livro, bastante. É interessante isso, contrastar isso com o Rie, porque ele chega a ter uma conversa, né, com o Tahu sobre essa questão de acreditar ou não em Deus. Ele fala, por que eu vou acreditar em Deus se o nosso mundo está marcado pela morte agora e Deus está sentado no escuro em silêncio? Será que não vale mais a pena a gente pegar e lutar, sabe, contra Deus? Na verdade, ele fala conseguir nessa luta diária, assim, fazer alguma coisa, tal, meio que rejeitando justo esse discurso do Panelu de só aguentar, sabe? Essas são as coisas que acontecem, assim, são as provações de Deus, então a gente tem que aguentar o que está acontecendo. Então, é isso mesmo, Mari. Porque lembra do sermão lá dele, que ele falou justamente isso, que o flagelo fazia parte dos signos divinos. Aí depois, bem posteriormente, o Panelu lá, ele decide entrar lá, ajudar com o Rie. E o Rie parece que comenta alguma coisa assim, a ajuda dele, essa atitude dele é muito mais importante, é muito mais relevante do que o sermão, né? Não sei se vocês lembram disso. Então, é justamente isso, quer dizer, a atitude em ajudar e exercer realmente essa religiosidade é muito mais importante do que vir com o sermão dizendo que você tem que acatar porque é o desejo divino e pronto, né? É isso. Essa conversa dos dois aqui nessa edição está na 204, é a mesma edição, acho que da Rosa. E é bem interessante essa conversa dos dois, porque mesmo que é bem logo depois da morte do menino, né? E que mesmo na discordância, né? Eles se encontram, né? Na ideia de salvação, né? Ambos estão cada um ao seu modo tentando salvar aquelas pessoas, né? E daí até no final eles, como disse, nem mesmo Deus pode nos separar agora, ele fala, né? No final, bem no final do capítulo, assim, como se ali eles se unissem de certa forma, né? E depois disso o padre inclusive entra, né? Nos grupos lá nos mutirões lá e tal de ajuda e meio que eles se unem de certa forma por caminhos diferentes ali, né? Vamos mudar de assunto, então, já que acabou. Quero perguntar quais são, o que vocês acharam mais, uma coisa subjetiva mesmo, desse recurso formal de deixar o narrador em terceira pessoa a maior parte do romance, antes de revelar a primeira pessoa. Parece algo muito... A pessoa tem uma leitura inteira desse. Eu tive na primeira vez que eu li, tive de novo. Parece algo tão
aleatório, assim, sem motivo. Eu queria saber qual a opinião de vocês sobre isso. O próprio narrador comenta no final sobre isso, né? Porque ele escolhe fazer esse relatório desse jeito, mas queria ver o que vocês acharam do processo de ler. Porque é muito óbvio que é o médico no começo, né? Nossa, hoje é o meu dia de discordar com você, Duncan. Eu discordo porque não é de implicância, Júlio. Porque justo entra na posição que o médico assume durante a narrativa, sabe? De sublimação do próprio ego, quase, do próprio sentimento, da própria compaixão, dos próprios desejos pessoais. Eu gostaria de estar com a minha esposa agora e abandonar tudo isso. Então, do mesmo jeito que ele tenta sublimar o máximo possível a pessoa dele para desempenhar o papel de médico durante aquilo e conseguir separar os doentes de suas famílias, manter as pessoas presas nos campos separados e tudo, sabe? Ele meio que sublima durante a narrativa também. Ele finge que tenta ser objetivo e ele mesmo se trai quando o Tahu fica doente. Ele mesmo fala. E o narrador aqui parou de ser objetivo e começou a botar sentimentos e julgamentos pessoais, porque no caso do melhor amigo dele morrendo, ele foi incapaz de sublimar até o final. E daí no final tem toda a questão da morte da esposa e tudo mais, tal. Tem até um certo melancolia, eu diria, do jeito como ele descreve as pessoas se reunindo quando a cidade não está mais isolada, isso porque ele é incapaz de participar dessa reunião que todo mundo está fazendo, desse momento de alegria. Daí ele continua meio que, tipo, se isolando, se separando, sabe? Não, mas era bem isso, né? Ele tenta, né, fazer essa situação, mas é fracassado. Desde o começo, você não tem uma separação muito... Eu não senti em momento algum que não era o médico o narrador daquilo. É nitidamente o médico, é o prescritor dele que acompanha, obviamente. E durante todo o processo, ele teve uma coisa meio... Ok, vamos ver onde isso vai levar. E leva, né, a algum lugar. Mas o processo de leitura eu acho meio estranho. Várias vezes eu esquecia, tipo... realmente... Por que isso tem terceira pessoa? Às vezes eu confundia achando que estava em primeira mesmo, né? Que pergunta mais do processo antes de chegar no final, assim. Mas você não acha que o autor tenta colocar algumas pistas erradas na figura do funcionário público que queria escrever o romance e do repórter que estava lá? Porque pode dar, talvez, a pessoa pensar, talvez algum desses dois, já que eram escritores, né, jornalistas, estavam naquele lugar, talvez foram eles que acabaram compilando e tal. E tem uma hora que ele fala que ele chega a usar parte dos escritos do Tahu, sabe, durante a narrativa e tal. Então, eu acho que quando ele revelou para mim também, estava meio óbvio, porque a maioria dos capítulos são no ponto de vista do médico, sabe? Ele é o personagem comum na maioria das situações mesmo. Mas eu consigo entender tipo, por que ele quis colocar. Para mim tem mais a ver com essa questão de sublimação pessoal mesmo. Eu acho que eu fui um pouco mais ingênuo, assim. Eu desconfiava várias vezes que era o Dr. Rian, mas eu não, para mim não foi uma certeza tão clara, assim, desde o começo, igual para você, sabe? E algumas coisas também, essa coisa do Tahu ter um pouco das anotações dos diários dele, né, que eram utilizadas na narrativa. Mas talvez eu também, né, também nem parei, acho que muito para quando ele fala no final, parece que ali já era mais óbvio, assim, mas acho que não desde o começo, assim. Eu entrei, embarquei nessa no começo lá, dele falando, como que o narrador fala? Ele fala que que eu já já no segundo capítulo ele já começa falando em terceira pessoa, né? Assim, isso me deixou um pouco me fez acreditar um pouco, acho, no começo, assim, pelo menos depois que eu acho que me dei conta, assim. E daí acho que a impressão foi um pouco essa também, assim, depois, né, que eu soube. Essa ideia de tentar trazer um olhar mais objetivo, mas daí começa a ficar, putz, não, mas claro, né? Daí depois fica tudo muito óbvio, assim, realmente, né? Naqueles momentos ele deu uma entregada que era ele mesmo e tal. Mas acho que eu não fiquei com tanta garantia, tanta certeza, assim, até... Na verdade, quando ele revela, eu já tinha esquecido que ele falou que ia revelar no momento oportuno quem que era o narrador. Já tinha Não, absorvido isso. interessante. É que eu tinha lido já uma vez, eu não lembrava muito da experiência de leitura, mas eu lembrava que era o médico narrador. Então, relendo, para mim, ficou tipo, é possível não achar que é o narrador? Eu não conseguia lembrar da minha leitura inicial. Mas é interessante saber que dá para ter uma dúvida ali. Você já sabe meio estranho, parece meio... Tem pistas, né? Ele indica ali outros personagens que tem que escrever, os cadernos da rua, mas parece muito focado no médico ali, parece muito estranho que não seja ele.
Interessante ver que teve dúvidas para quem leu a primeira vez agora. E esses personagens, assim, vocês têm alguém quer mais comentar alguma outra coisa a respeito do narrador dessa? Porque tem uns personagens, assim, que eu fico muito, me deixaram intrigado, assim, o Kotar, por exemplo, que é esse, ele é um cara muito estranho, né, ele é o que tenta suicídio no começo lá, né, e daí ele entra assim, acho que na narrativa. E daí ele tem um emprego que ele é um revendedor de vinhos, ou uma coisa assim, que eu não consegui entender muito bem Ele é exatamente o o que é. corrupto, não é? Daí depois Ele é ele o corrupto, fica, aí porque depois ele depois o aproveita Kotar para perde as coisas. contrabandear coisas, ele fica sempre com É, aquele medo da. e depois, quando acaba a guerra, ele é o único que fica descontente, claro, porque ele perdeu a Porque boquinha dele, dele, entendeu? e aí ele fica louco, né? E é É muito isso. doido isso, porque mas ele ao mesmo tempo, durante a epidemia, é justamente isso, né? Eu não sei se é só porque ele se aproveita realmente da situação, mas eu acho que ele já era uma espécie de contrabandista antes, assim, mas ele muda, né? É uma pessoa que muda o seu. Aquele cara mais quieto, mais melancólico, mais triste, é uma pessoa que parece que encontra algum sentido justamente no momento da epidemia, né? A mania de ficar falando pandemia, né? Porque estamos falando da epidemia. E depois Mas eu achei super curioso esse personagem, assim. Não sei, em relação a outros personagens, assim, que vocês... A gente podia analisar o Tarot mesmo, né? Já começa que ele é um historiador, que nem diz no livro, porém é um historiador que não tem história. Então a gente não sabe muito dele. Só, claro, daí no momento quando ele começa que tem ele e o Rie estão lá, né, naquele terraço, sei lá o quê, vendo a natureza, e daí ele conta sobre a vida dele. Ele fica sabendo como foi a vida dele, a infância, o conflito com o pai, por quê, que o pai era juiz, eu acho, né? E a questão da pena de morte. E ele é poético, né? Para mim é um personagem poético. É interessante ter sido seu personagem favorito, Justo Rosa, porque as pessoas que analisam esse livro dizem que ele é o personagem que acaba refletindo mais posicionamentos e características do próprio Camus. É que justo um dos motivos pelo qual ele chegou a ter inimizades, porque ele era esquerdista, né? Ele escrevia para uma revista comunista chamada Combat, e um dos motivos que ele chegou a ter problemas foi quando ficou mais claro que o regime comunista estava querendo usar a força, né, contra a população e tudo mais. Ele se separou, sabe, das afiliações comunistas. Ele continuou. Ele tem essa coisa que nem o Tapu tem já, não é justificável pena de morte, nenhum motivo, tal, que isso é tipo uma linha que não deve ser cruzada, tal, pelo Estado, por seja quem for. Esse é um posicionamento que o Camus tinha mesmo, e isso gerava, tipo, inimizades dentro dos círculos onde ele andava, tal. E também justo a questão que tem aquela cena bem mais pro final, assim, em que ele e o Rie, eles vão nadar juntos, que eles têm aquele momento, tipo, Decameron, sabe? Aí vamos viver a vida um pouco, sabe? No meio da peste e tal. E diz que isso é uma das coisas que o Camus gostava de fazer, justo por ele ter nascido, né, na Argélia e tal, ele gostava de nadar, sabe, desse tipo de esforço físico. E uma das coisas que ele odiava quando ele foi para Oran, né, tipo, ele ficou um tempo internado porque ele tinha problemas de tuberculose, não lembro, o fato que porque ele estava mal, ele não conseguia nadar lá, que nem ele podia nadar na cidade natal dele, e daí ele meio que criou um ranço por aquela cidade, assim. Tanto é que a descrição que ele faz da cidade de Ouro não é das melhores, mesmo antes da peste começar. Esse povo aí que só vive para passear na praça, e eles, sabe, as relações sexuais deles são como animais, e não sei o quê. Então diz que tem meio que algumas características do próprio Camus que foram inseridas no Tarot. Uhum. Não sei, Mário, talvez seja que eu seja um pouco simpatizante da esquerda. Meu subconsciente daí pode explicar isso. Não sei. Não medo, muito pelo contrário. Não sei, Mário, não sei responder, não. Pior que essa descrição da cidade, eu até, na hora que depois eu fui até procurar umas imagens, assim, nossa, deve ser horrível essa cidade, mas não. É lindo, né? Pô, Mediterrâneo ali, pô, mó. Mas é que
aquele mar azul paradisíaco que eu, como curitibana, tipo, pensei, só vi não, em vai cartão ser- postal, incrível. deve ser, sei lá. Era mó bonita a cidade, na verdade. Acho que é interessante, considerando tipo, se a gente aceitar essa análise de que ele é mais próximo do caminho, justo o fato que ele é a última vítima da peste, né? O que vocês acharam sobre isso? O fato que justo quando já estava encaminhando para a peste tipo, parar de contaminar a maior parte da cidade e tudo mais, ele ser a última pessoa que acaba morrendo apesar dos esforços do médico e tudo. Parece mais uma daquelas coisas da filosofia dele de é aleatório, né? Quando a coisa está superada, morre uma figura próxima. Mas é curioso, né? Se ele é a figura mais próxima do próprio caminho, parece ter um processo ali que ele coloca de si mesmo para ser esse personagem a morrer no final. E vocês acham que o livro ele é, no final, pessimista ou otimista, assim? No final dele. Otimista, mas com tons melancólicos, porque a perspectiva é do Rie, eu diria. Eu acho mais otimista também. Uma frase que ele fala bem no final, assim, né? Que ele fala que há nos homens mais coisas a admirar, coisas a desprezar. É um pouco isso que também nisso que o Duncan estava falando, assim, né? Que não existe uma pessoa má ou boa, né? Existem atitudes más, atitudes boas. Mas aí esse final me pareceu também um pouco mais otimista, apesar de tudo que acontece, assim. Eu acho que as duas coisas, sempre. Minha compreensão de que coisas ruins vão acontecer, tem que ter, vai continuar acontecendo coisas horríveis, mas existe algo no ser humano que vai ter que perseverar, que vai sobreviver aquilo, vai conseguir lidar com isso e tentar fazer o melhor, as suas obrigações, que é o melhor para o coletivo na hora necessária. Vai ser algo nisso. É meio pessimista porque coisas ruins vão acontecer, tá? Essa direção, mas também esse otimismo, tipo, não, o ser humano lida com isso, né, dá um jeito. Mas é extenuante para o próprio ser humano que lida com isso. Então, é meio que as duas coisas, assim, ao mesmo tempo. A própria escolha do. Eu não vou lembrar o nome agora. Daquele jornalista lá que decidiu ficar, sabe? Pode ser lido como uma questão de uma ideia anticlimática, como o Dunker falou, pode ser lido como essa coletividade humana, sabe? Que depois de ele ter passado um tempo lá e ter presenciado o sofrimento dessas pessoas, ele fazia parte. Ele dizia: eu não sou parte dessa cidade, eu não sou daqui, né? Eu sou um visitante só. Ele não fazia parte da cidade, ele fazia parte da humanidade, entende? Ele ficou porque aquilo era um pedaço de humanidade que estava sofrendo ele, como outro ser humano também seria incapaz de abandonar isso e daí viver feliz com a esposa, tal, sabendo que ele cometeu esse ato. Então, essa própria escolha coloca uma certa questão de tipo otimismo, esperança, eu diria, sabe, de pessoas que diante da escolha de felicidade individual seriam capazes de escolher um bem maior, mesmo que esse bem acabasse levando a ele morrer durante, né, essa epidemia e tudo mais. É que nem a figura do juiz também, né? Que é o pai do garoto que morreu. Ele é internado, passa muito mais tempo do que ele precisava, mas quando ele volta, ele quer voltar para lá como ajudante, para poder colaborar na vida dos outros. Ele diz: se eu estivesse próximo do meu filho. É um otimismo no ser humano, a capacidade do ser humano de coletivo. Ele morre, ele fica doente, também daquelas últimas pessoas que se citaram que morreram da peste, mas parece ter sido uma conquista aquele gesto que ele faz antes disso, né? De voltar para o campo e ajudar os outros. E parece difícil ao longo da obra algum personagem que gere alguma antipatia assim muito grande, né, na gente. Sei lá, comparado com o romance do mês passado, que a maioria gerava alguma antipatia, assim, né?
Esse parece que está sempre, o narrador também está sempre redimindo também, ou sempre colocando uma perspectiva um pouco, não sei, assim, mas não senti assim que algum personagem gere alguma antipatia em relação, assim. Vocês tiveram antipatia com alguém, assim, algum personagem? Não, mas... Ai, pode falar, Rosa, desculpa. Desculpa, Mari. Não, mas é assim, tem duas personagens que me chamaram a atenção, eles são secundários, na minha opinião, e eu queria discutir com vocês que para mim não ficou muito claro. O primeiro era aquele velhinho lá das ervilhas, né? E até no final, eu acho que é ele que faz uma crítica, quando ele vê lá todo mundo daí comemorando o final e tudo mais, e ele faz uma crítica com ele diz que vão enterrar lá os seus mortos, mesmo depois vão encher a pança, quer dizer, é isso mesmo, a vida continua e os políticos não estão nem aí. E um outro é o Grant de novo. É aquele que ele escrevia, eu não entendi direito o que ele escrevia, acho que era uma carta, era um texto para a esposa dele, era um livro, e ele enchia de adjetivos e não conseguia nunca achar o adjetivo perfeito. Só que daí, no final, ele diz assim que finalmente ele tinha escrito lá para a esposa, mas ele eliminou todos os adjetivos. Eu acho que deve ter algum meaning aí, algum significado que eu não consegui perceber. Mas foi interessante porque ele ficou lutando tanto para achar os adjetivos adequados para poder escrever aquele texto, e finalmente, quando ele fez, ele aí resolveu retirá-los, entendeu? Aí, esses dois aí, o velhinho das ervilhas e esse daí por causa da sua escrita. Não sei se tem a ver alguma coisa com o Camus também, não sei. Eu não lembro desse primeiro personagem, é o velho que cospe nos gatos? Ah, sim, tá. Eu lembrei, o que mais lembrava dele é isso. É que até lembrar desse personagem que até ele é visto com simpatia, né? Pelas anotações do Tahu, né? Tipo, aquela figura misteriosa que chama os gatos para cuspir nele. É um ato ridículo, patético, mas tem um mistério humano naquilo, algo assim, tipo, nossa, por que ele faz isso? É algo meio fascinante pro Tahu e, por consequência, pro próprio Camus. E quanto ao... Eu não lembro o nome do que escreve. Ele está escrevendo um livro, né? Escreveu um livro e acho que ele sempre está recomeçando aquilo, aquela mesma frase inicial, né? Eu acho que tem muito a ver com o Sísifo de volta, né? A ideia de que o compromisso desse cara para a vida inteira é escrever esse livro. Só que ele fica nesse primeiro parágrafo e a satisfação dele é se sentir satisfeito temporariamente com o que ele escreveu. Depois ele fica insatisfeito de volta e reescreve. Mas o que deixa satisfeito é o processo de criar. Ele nunca vai terminar aquilo, ele vai morrer antes de qualquer satisfação, mas o processo de revisar e construir aquilo é satisfatório para ele. É um tipo de figura muito típica da literatura especialista. Eu não sei se as pessoas tiveram a leitura. Eu acho que tem também um paralelo que esse personagem, o Grande, ele fala de um casamento dele que não deu certo. Porque no final ele falhou em se comunicar com a esposa, que daí, por ter deixado ela muito sozinha, ela acabou ficando com outra pessoa, não porque a outra pessoa fazia ela mais feliz, mas só porque ela estava muito feliz naquele casamento. Então, essas próprias tentativas inúmeras em que ele nunca termina a frase, se quer ficar adjetivando para sempre, pode ser também um retrato dessa distância que ele colocava sempre nesse relacionamento. E no final ele chega, vou tirar todos os adjetivos, ou parar de tentar colocar essas barreiras, essas desculpas para ter só uma comunicação e admitir que ele amava mesmo a esposa, que é uma coisa que ele fala depois. Depois de um tempo ele percebeu que amava mesmo a esposa e tudo mais. Então, o que eu ia falar, na verdade, é que mesmo meio que indo na onda das críticas que a gente tinha feito do Anitta antes, uma das coisas que me incomodou um pouco como feminista, de novo, é aquela... Nossa, esse é um enredo muito machocêntrico, meu Deus do céu, não tem quase nenhuma mulher nesse livro e eu fico... Cara, durante uma epidemia, com certeza ia ter enfermeiras e mulheres tratando das pessoas. E a única que a gente encontra... É a mãe. É a mãe do Riejo. Mas ela é super passiva, ela fica ali naquela cadeirinha e pronto, entendeu? Sim. Concordo, Mari. Então, eu vou dizer que não é uma antipatia com os personagens, mas é uma sensação de que o universo, tipo, aquela história desse livro podia ter sido melhor trabalhado se tivesse mais perspectivas. Porque aí você tem um médico, um funcionário público, um jornalista, sabe? Todas essas posições, assim, que são meio próximas em termos de ser profissionais liberais, algumas estarem ligadas com questão governamental. Eu gostaria se tivesse mais perspectivas, mas é mais uma questão pessoal minha mesmo, assim.
Mari, concordo com você, isso mesmo. Não tem. Tem as esposas lá distantes e essa senhorinha que ela é totalmente passiva. Não tem. Não, realmente não tem nenhuma, né? Que tem nenhum tipo de representatividade na obra, assim. Embora comece muito com a ideia de parecer ser uma história da cidade, não é, né? Muito reduzido ali mesmo. Sim. Acho até isso reforça a ideia, talvez, de ser uma alegoria para a guerra. Né? Essas mulheres são sempre distantes, os caras pensam, não, eu quero voltar para minha mulher, quero poder... Os amores estão separados, etc. E o lado que fica o romance inteiro é com os homens. Talvez reforce esse... Mas ao mesmo tempo fica estranho, porque na Resistência Francesa tinha mulheres envolvidas também, porque não foi um cenário de guerra típico, mas de uma cidade tomada. Então, fortalece a metáfora em um sentido, mas fica estranho em outro, né? Já que no contexto específico da França. Pois é, porque as mulheres que estão ali na obra, às vezes, que aparecem, entre aspas, ali, é a esposa do Rian e a esposa do Rambert, sei lá, que estão no exílio, estão fora, né? Não podem estar dentro daquela cidade ali, né? Tem que estar fora dos muros daquela narrativa ali. E as mães chorando que as crianças estão morrendo, meio que isso, assim. Não são mulheres, mas realmente fora esse grupo específico, que é mesmo meio que um grupo de soldados, uma faixa etária também, de faixa etária de ocupações, que seria mais ou menos parecido com isso. São tantos personagens, não tem muitas crianças, a não ser a criança que morre. Outra criança tem essa cidade. Não tem muito... Acho que há velhos que têm aposentados que são aqui observados, mas eles também não tomam uma iniciativa na ação. Você tem realmente um grupo de homens em idade ali entre os 30 e os 60, aparentemente, talvez 20, né? Eu acho que o jornalista é mais jovem, e acabou. São homens, e esse grupo, se tem um porteiro no começo, uma figura de uma classe social um pouco mais baixa, mas logo ele é a vítima, né? Não toma posição ativa na história, e depois tem esse grupo seletíssimo, que é o mesmo nicho, né? Ou o grupo que já interagia antes, antes da situação da peste, da epidemia. Não força ninguém a interagir com outras pessoas. Ela mantém um núcleo desse grupo que já era um grupo meio consolidado. São pessoas que não interagiam muito, mas é o mesmo grupo, né? Homens, determinada idade, determinada classe social. Interessante, com essa interpretação que os personagens principais são quase um batalhão de guerra, o fato que você vê nos capítulos iniciais, antes da epidemia, muitas mais vozes de mulheres e crianças, a população no geral, sabe? E depois elas voltam quando a cidade é aberta e tudo mais, pode sustentar essa leitura como a gente está meio que vendo um batalhão, né? Um grupo assim, de soldados lidando com esse inimigo, no caso. Faz sentido. Acho que até dá para ler o livro inteiro como um processo de lento engajamento de diversas pessoas. São várias pessoas que estão alheias a essa movimentação que lentamente vão se envolvendo com ela. O padre, né, no começo ele não está só na igreja, mas depois ele começa a agir ativamente. Tem o jornalista que quer fugir, mas depois ele percebe uma responsabilidade naquilo e entra para o... Eu não lembro o que eles fazem, é uma comissão de que passam pela cidade, né? Meio que talvez possa ler uma grande parte do livro como um processo de engajamento disso, esse negócio crescendo e acumulando mais pessoas. Até chegar no final, ali tem o pai da criança que morreu, o juiz, etc. Lentamente a coisa vai aumentando, no começo é reduzido e vai tornar mais necessário. E é algo quase espontâneo, né? Ninguém é convocado pelo Estado para participar disso, as pessoas se sentem responsáveis e vão entrando naquilo, né? Tirando as primeiras pessoas, obviamente, que são têm maiores responsabilidades políticas naquilo, digamos. Justamente porque ele termina o livro também falando na possibilidade de voltar, né, a ter peste, tipo, ele fala, porque as pessoas não sabem que o bacilo fica ainda nas madeiras, nas coisas, então é meio que esse quase teste de humanidade, sabe, em que pode surgir irracionalmente do nada, sem nenhum sentido de novo, e daí de novo aquelas pessoas seriam colocadas quase que à prova, as intempéries, assim, do universo. Tem algo muito do clima da época também, né? Quem passou pela Segunda Guerra estava esperando a Terceira Guerra pouco depois. Tem é uma frequência de pessoas que participaram da guerra, às vezes
décadas depois ainda se assustam com um barulho achando que pode ser um avião, pode ser uma explosão, coisa assim. Ou a própria experiência do médico em olhar e refletir no final que pode estar ali ainda bacilo em algum lugar, talvez não reflita tanto que a peste vai voltar, mas que as pessoas que vivenciaram isso, ela nunca vai passar. Porque vai ser sempre uma expectativa de retorno. Porque eles vivenciaram isso e para eles, ela pode voltar. Então, eles vão estar sempre preparados, ou não preparados, né? As pessoas desesperadas por não estarem preparados para o retorno dela, mesmo que não volte nunca. Mas a expectativa deles é ser que volte. Mas existe um medo, né? Posso falar? Eu queria colocar para vocês, como vocês são bem mais jovens do que eu, vamos ver o que vocês acham. Eu fiquei pensando, fazendo um paralelo novamente. A gente está tendo essa pandemia no Brasil. Graças a Deus a gente tem internet, né? Vocês é uma prova disso, né? Vocês salvaram minha vida em parte, né? Tudo que a gente vai fazer em casa está salvando. Você pensou se isso acontecesse nos anos 80? O povo ia surtar, né? Aí eu fiz ia, né? E daí no livro também, eu falei, mas o povo surtou, né? Porque teve uma parte que eles botaram fogo nas casas, era isso? Só queria confirmar com vocês. Não foi? Lembra que eu não entendi por que eles começaram a botar fogo nas casas, mas eu acho, sei lá, que era uma Eles achavam que se a casa pegasse fogo, matava o agente da infecção também. Mas talvez fosse uma maneira também, né, Mari, de extravasar, quem sabe? Vai saber. É ou não é? Eu não sei, eu fico com vocês agora, o que vocês acham? Já pensou se fosse nos anos 80? Vocês eram tudo pequenininho, não tinha, acho que nem nascido nos anos 80. Como é que ia ser? Vou ver surtar, gente. O que dá a impressão ali também é que tem essa questão do fogo, né, para matar o bacilo, mas assim, uma onda de violência, assim, que uma coisa vai levando a outra, uns querem sair da cidade também, e a polícia, sei lá, atira contra, né, e aí começa a ficar mais desassistido, né, as pessoas também começam a ficar mais desassistidas, e vai gerando essa onda de violência. Isso é comentado bem rapidamente, não tem um capítulo, acho, uma parte ali que ele comenta sobre isso, né. Eu acho que tem muito a ver com essa sensação de desespero mesmo. Né? Não tem o que fazer, a pessoa tá frustrada naquilo e arruma desculpa, tipo, não, é pra matar o mas, tipo, não vai, o que você ganha destruindo sua casa e matar o negócio? Só se sair da casa de qualquer forma, você não vai se contaminar. Então, é justamente uma reação violenta, irracional, que não traz um prejuízo próprio, de forma alguma, e que o livro mostra constantemente isso, né? Essas reações irracionais do ser humano numa situação extrema é levado a tomar. Eu acho que é interessante quando... Ai, tá, desculpa. É interessante quando você pensa no próprio comentário do Rie sobre a questão de, não, essa peste é quase um equalizador das pessoas, sabe? Porque todo mundo pode pegar, mas na verdade não, porque a gente sabe que inicialmente quem pega são as pessoas das camadas mais pobres, que vivem em condições que elas são mais expostas aos agentes da doença, que é o que a gente vê também com a questão do Covid. Quem tem essa argumentação de, isso é um equalizador, todo mundo pode pegar. Sim e não, todo mundo pode pegar, mas obviamente se você tem mais recursos, você consegue ter acesso a um tratamento melhor e você tem menos chances de ser infectado mesmo, assim. Então, para mim é interessante isso nesse quesito de, embora ele tente terminar com uma mensagem positiva, de otimismo, da humanidade ter vencido, quase que passaram muito por cima o quanto essa doença acabou atingindo mais certas classes do que outros. Quem foram os primeiros a morrer, quem foram os grupos com mais mortalidade, provavelmente são justo essas camadas sociais, onde vinha mais violência, quase como uma forma de revolta, de protesto, em relação a todas essas coisas que estavam acontecendo. Mas eu concordo, Mari, que você veja, inclusive, o que aconteceu. Começou a ter a fome, né? Os preços explodiram, começou o mercado paralelo, o desemprego em alta. Então, eu concordo com você, é bem isso mesmo. Os atingidos, como sempre, são uma classe mais pobre, né? Os mais necessitados. Bem isso mesmo. Eles chegam até a comentar que no Natal era só, tipo, algumas poucas pessoas que conseguiam ainda fazer festa e coisa, mas eles faziam escondido, meio que com vergonha do resto da população que não tinha acesso a esses luxos e tal. Isso mesmo, que era o Natal do flagelo, não do evangelho.
Alguma coisa assim ele falou, não lembro direito, mas foi por aí. Bem isso. Nesse sentido, até... vários sentidos, na verdade. Não sei se dá tempo de falar disso, mas eu sou outra pessoa concordo, não? Mas em vários sentidos me lembra o próprio 1984. Esse é um deles. É um livro que tem uma cara meio de relatório de determinada sociedade, de determinado contexto, mas ao mesmo tempo que ele parece realmente dar conta de um recorte, existe toda uma camada marginal em torno que você não entende o que está acontecendo. Da mesma forma que em 1964, os proletários era uma coisa super estranha, como eles viviam, e você tinha uma cena que ia para aqueles bairros, você não entendia direito quão envolvidos eles estavam naquela história. Aqui no A Peste também, você tem essa massa de pessoas que estão sofrendo ali, e tem uma menção ocasional ou outra de que eles estão morrendo mais, estão passando fome, etc., mas você não tem uma dramatização do que está acontecendo internamente, né? Assim, não internamente, nem psicologicamente de um personagem, mas mesmo internamente das relações sociais daquele mundo. É uma coisa observada muito de longe, que se comenta rapidamente pelo narrador. Você não tem ela aparecendo diretamente. Eu não, muito parecido com o 1984, pensando assim. Um relatório muito específico, uma grande marginalidade que você não conhece, não sabe o que é. Fica meio completo o mundo para mim. Eu diria mais ainda, eu diria que como o ponto de vista geralmente é do Rie, você quase, tipo, a narrativa te leva a ficar do lado dele quando ele condena as pessoas a serem separadas da família e tá vendo as crianças morrer. Você quase, tipo, fica do lado dele na chateação que ele sente de ser colocado nessa posição de entrar com a polícia e tudo mais, ser visto como vilão de tudo, sabe? Quase como se você fosse colocar no, tipo, esse é a pessoa racional que está lutando com as coisas e tudo mais. Essas pessoas, elas não estão entendendo, elas estão sendo irracionais, elas estão sendo levadas pelos sentimentos. Tem que separar mesmo e daí deixar a pessoa morrer separada lá no campo, tanto faz. Acho que não só a gente acaba... Acho que o livro se coloca à disposição mesmo, assim, é um grupo de pessoas específicas que estão tentando racionalizar esse drama e não sendo levados pela emoção. O livro, acho que ele coloca isso da mesma forma que o 1984 colocava. Naquela cena que o Winston ia conversar com o proletário no bar, e o cara não falava nada com nada, embora ele não seja vítima da manipulação do grande irmão, ele era um ignorante levado por lembranças muito ocasionais e relevantes. Parece que é uma ótima parecida. É isso aí, é um grupo racional e outro grupo levado por emoções. O povo é uma coisa meio sem profundeza, assim, parece. Não tem uma grandes dilemas, é uma coisa meio... É sofrido, é um sofrimento, é algo triste, mas é isso. É uma coisa triste que eles fazem, que eles estão sofrendo de outra forma esse drama. Tem uma decisão ali. Eu lembrei de uma coisa, é que você comentou agora, é o jornalista que ele queria ir embora. Daí tinha aquele lance aqueles caras com quem ele conversava, que parecia que o armado ia chegar o dia da fuga, só que não chegava nunca também. É isso que você se referiu agora, alguma coisa assim? Não demorava porque tinha que achar alguma oportunidade, não tinha uma data marcada, então ele tinha que sempre andar perto desses guardas que estavam posicionados perto da fronteira e podiam, né, contrabandear ele. A questão é que quando chegou o dia, daí ele decidiu não, que ele queria ficar e ajudar. Sim, sim, sim. É tipo como se fosse assim, fronteira México, Estados Unidos, né? Alguma coisa assim, sei lá. Tem o dia marcado, daí vai rolar. É menos pior, né? Porque ele não ia morrer de sede e fome no caminho. É verdade, verdade. E até comentando, né, essa questão da diferença com um mundo também completo, né? Não dá pra ver direito. Eu achei muito estranho que eu não entendia direito onde estava vindo dinheiro naquela cidade. O que estava sendo... Eu não sei se eu passei reto por isso, no romance falava no momento, mas parecia que, tipo, vários trabalhos estavam acontecendo. Eles falam sobre os mantimentos chegando, mas eles não falam sobre dinheiro chegando. Pois eles como falam que até que os mantimentos mantimentos estão vindo menos, tem que racionar. Pois é, e, tipo, tá ficando as coisas mais caras, mas não essas pessoas estão tendo dinheiro para comprar. Tá, tem os funcionários públicos, que são os personagens principais, a gente entende como eles têm dinheiro, mas
por exemplo, a trupe de teatro que está lá fazendo a mesma peça da semana, eles estão recebendo toda semana fazer aquela peça, não dá para entender o que está acontecendo com aquilo. Eles estão vivendo de das doações, se eles estão recebendo dinheiro do governo, se eles são todo mundo rico, se todo mundo tem dinheiro guardado para ficar um ano sem trabalhar e poder se alimentar ainda assim. O romance parece não dedicar muito tempo para isso, assim, não está interessado nisso. Mas a própria localização da cidade é meio engraçada nessa questão de isolar uma cidade portuária. E você pensa, mas eles não podiam só pegar um barco e, sabe, sair remando até o próximo porto? Eu não sei, eu não entendo o suficiente desse tipo de coisa para dizer, mas eu achei essa parte engraçada. Acho que a ideia é esse isolamento da narrativa mesmo, assim, né? Isolar da narrativa esses outros personagens, assim, que estão ali só compondo, estão sendo números ali da epidemia, no fim das contas. Isso tudo reforça a ideia alegórica, né? Não é a ideia de explorar de forma realista o que seria uma epidemia no mundo moderno, não. É ver ser humano numa situação extrema, mas não na situação extrema de fome. Não tem personagem com fome no romance, tem personagens lidando com responsabilidade, com culpa, com decisão, etc. Realmente, parece que o livro, se você tentar olhar ele, tipo, vamos ver o que eu aprendo sobre uma epidemia, a burocracia de uma epidemia numa cidade moderna, no contexto de uma praga, você não vai sair do livro sabendo muita coisa. Tem umas reuniões burocráticas no começo, e depois acabou. Missões breves, não te ensinam nada. É uma coisa alegórica sobre capacidade humana, sobre limitações de ação, etc. Reforça sempre esse sentido, que parece que é onde é a chave que o texto se sustenta mais, realmente. Você está vendo tipos específicos lidando com uma situação extrema. É irrelevante como outros tipos estão lidando com isso, que outras classes da população estão lidando com isso. O que interessa é esses tipos específicos. Tá? Aí o livro não fica sem buracos, digamos. Né? Se ele tentar ver como uma forma realista uma exploração de uma epidemia, fica com vários buracos, parece. Assim não. E, inclusive a data ele coloca, vai falar do ano no começo e ele só coloca 1940 e alguma coisa, não especifica, e parece que a cidade também só é especificada para poder dar esse contexto dos personagens, né? Numa cidade colonial ali, francesa e tal. Mas realmente poderia ser qualquer lugar, né? Outra coisa também, eu não me recordo, mas eles colocam a palavra prefeitura, não colocam prefeito, não colocam a pessoa, que nem a gente tem a desgraça do moço, né? A gente vai direto nele, no foco. Ali não tinha a prefeitura, a instituição, mas não tinha o prefeito, o político em carne e osso ali, personificado, né? A Tayla tá com a mão levantada? É que eu estava pensando, né? Isso que vocês estão falando sobre ser um experimento sobre como o ser humano lida com situações extremas. Eu lembrei do Saramago quando eu estava lendo, assim, tipo, ensaio sobre a cegueira, porque é uma situação. Claro que na peste é uma coisa que é um pouquinho mais perto do que poderia acontecer na realidade, mas ao mesmo tempo é um experimento, assim, de como as coisas se organizariam e tal. Não sei se vocês também concordam com isso. Eu concordo. Eu acho que até no ensaio sobre a cegueira faz tempo que eu li, mas tem a impressão que ele leva mais a fundo até um pouco mais personagens mais complexos assim também e tal, um cenário um pouco diferente assim. Mas eu acho que faz sentido sim. Até outros livros, né? Lembrando o Jangada de Pedra, que daí tem a questão de isolamento, né? Que é do Saramago também, que é não sei se vocês leram esse romance, mas é o Portugal se desprende do continente, né? E vira uma ilha, assim. E também ali, de certa forma, um experimento, assim, né? Uma ideia de experimento, assim, nesse sentido. Acho que faz sentido, sim. O Saramago tem vários, assim, na verdade. Então, o Intermitências da Morte também, eu ia dizer. que é que ninguém morre mais, né? A primeira parte do romance é bem nessa pegada. Tipo, o que aconteceria com a população dos seres humanos se isso acontecesse. A segunda parte é diferente do romance.
Mas parece uma tradição, é meio literatura tubo de ensaio, dá pra chamar assim. Criar uma situação hipotética e ver como as pessoas reagem a isso numa comunidade fechada. Né? E o que importa não é tanto realismo na situação, mas as repercussões existenciais disso. Saramago fez muito disso. Sim, eu pensei em Intermitências da Morte, que na primeira parte ele fala bem das consequências burocráticas, assim, né? Tipo, e como ia ser enterrar as pessoas, e tem toda a descrição das reuniões burocráticas do governo, assim. Aí o Camus não explora tanto isso, assim, mas dá para fazer uma relação, né? Tem uma diferença muito grande que o Intermitências é bem engraçado, né? Eu ri muito, pelo menos o Camus é sério, é uma coisa pesada. Mas a ideia parece ser meio parecida, assim, essa relação. Eu acho que o próprio 1984 está fazendo isso também. Que surgiu e tem talvez seja muito usado pelo Kafka, talvez, não sei, mas parece ter um interesse numa construção de um mundo muito rígido, né, que às vezes é pela burocracia, às vezes é por causa de uma coisa natural, né, natural, uma peste, que cria esse mundo muito específico, diferente do nosso, e que muda um pouco das regras de como funciona, e a gente pode ver como o autor coloca esses personagens reagindo. É uma tradição bem longa. Tem bastante gente que faz isso. É bem interessante. Continuando falando disso, então, o caminho é até interessante porque ele também não se preocupa muito em ser realista nos próprios personagens também, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas parece ser muito que cada personagem se reduz a um grande traço de personalidade específico. Assim, tirando o médico. O médico ele é mas por exemplo, o próprio narrador, se no final de contas, é um pouco mais redondo. Assim, né? Mas aí você tem o grande, que sempre está escrevendo, obcecado pela palavra, que traz as palavras certas. Aí você tem o Tahu, que é aquele observador das minúcias estranhas, quando o que está acontecendo, algo grande está olhando para outras coisas, etc. Tem aquele outro personagem que a grande característica dele é fugir do gato. Tem o repórter, que é essa obsessão dele de fugir, mas assume o compromisso de ficar. Não é nada, digamos, absurdo, mas é uma coisa que transforma para criar, é meio que paradoxal o efeito, né? Para criar um personagem forte, ele se foca muito em um traço de personalidade de cada um. É isso que chama muita atenção. Ele repete aquilo constantemente, o que cria um personagem interessante e acaba virando complexo por causa da ênfase nesse traço específico. É uma coisa super esquisita. Que os existencialistas fazem muito. O Sartre tem no A Náusea, um personagem que é lá um sujeito intelectual universitário que está lendo todos os livros da biblioteca alfabética. É uma coisa absurda, que ninguém faria isso, mas é uma coisa que dá uma profundidade de personagem naquele mundo específico. O Camus faz algo parecido também. Ele fica pegando essas coisas que são estranhas, o personagem passa a vida inteira escrevendo a mesma frase, mas cria uma complexidade a partir disso. É isso, você foge do realismo, você cria algo mais diferente, mas que tem um efeito prático na leitura, parece. Eu concordo com você, acho até que dialoga com aquela ideia de informação de um grupo, assim, né? De um grupo de soldados, sei lá, pega tem nos filmes, muito no cinema, assim, né? Forma assim um grupo e cada um tem uma coisa, uma personalidade específica, assim, né? Os mercenários da peste lá, entendeu? É uma coisa assim, né? Parece que tem mesmo essa ideia, assim, de cada um Agora tem um. eu vou ter que confessar que talvez por causa desse traço, eu adorei o título, eu tinha que ser transformado num filme de verdade, viu, Luiz? Mas, tipo, eu tenho que confessar, quando eu tava lendo, talvez por esse traço, essa escolha dele, tinha horas que eu confesso, eu confundia personagem. Eu tinha que parar e lembrar, ai, quem que era esse mesmo? Ele fazia o quê, sabe? Talvez pela falta de caracterização mais complexa e descrição das pessoas, às vezes eu ficava, ai, e daí eu confundi uma hora o cara que é funcionário público estava tentando escrever aquele livro com a mulher no cavalo, com o jornalista, porque os dois escreviam, e daí os dois estavam separados, né, da esposa. Daí uma hora eu confundi os dois, e daí, depois que eu terminei de ler o livro, que daí eu reli a lista de personagens, descrições, eu, tá bom, era aquela pessoa. Mas para mim, isso acabou atrapalhando um pouco, na verdade. Mari, eu acho que ele
fez isso meio de propósito, sabe? Porque eu me lembrei que no início, lá na página 33, o Tarot descreve o Dr. Rie. Mas só que o Tarot vai aparecer bem depois, lá na frente. Então, talvez seja isso mesmo. Não sei, talvez seja a técnica dele que ele utilizou, não sei. É interessante, né? Ele cita no Tarot que ele descreveu, porém a personagem vai aparecer só bem mais adiante na história. Não sei. Deve ter algum objetivo, algum propósito para isso. Eu me confundi também. Acho que essa confusão também ela pode ser gerada pelos espaços que eles frequentam. Assim, parece que eles estão são poucos cenários assim, e daí estão lá dois personagens. Daqui a pouco sai um e entra o outro no mesmo espaço. Assim, daí isso também vai confundindo um pouco, eu acho. Pelo menos eu fiquei confuso. Eu também fiquei confuso na primeira parte ali, principalmente até entender bem qual era qual, assim. Talvez isso seja explicável na escolha do narrador, né? Não é uma pessoa literária que está compilando escritos sobre a época da peste, é um médico que está tentando deixar um registro das impressões dele, das coisas que ele passou. Talvez isso justifique um pouco o fato que os personagens talvez não saltam tanto assim na descrição e tudo mais, porque, sabe, é a pessoa tentando descrever de forma objetiva, a partir do ponto de vista dele, assim. Eu sou uma paradoxal, né? Mas supostamente esse é o objetivo. Acho que ajuda muito a confundir algumas partes também, mesmo relendo. Acho que confunde muito também a linguagem caminha muito direta, né? Quer dizer, às vezes faz metáforas, trechos mais poéticos, mas muitas vezes capítulos e capítulos têm uma estrutura meio de relato, um relatório quase jurídico do que aconteceu, assim, fulano levantou outra coisa, outra coisa. E às vezes você tem, tipo, dias passando em mesmo parágrafo, assim, você tem uma cena acontecendo, aí depois você tem uma frasinha, 2 dias depois, ele encontrou outra pessoa. Aí você já tem a oportunidade de uma outra cena entregada logo seguida com uma frasezinha separando. Então acho que é muito fácil confundir os personagens se não prestar atenção para ter uma passagem de tempo ali, né? Que tá de forma explícita, mas às vezes se deu sem atenção, você já tá vendo a oportunidade do diálogo, mas passou 2 dias já e outro está conversando com aquele mesmo personagem, acho que confunde bastante isso. Tem um capítulo, eu não lembro qual capítulo é, eu tinha lembrado, acho que é no final da segunda parte. A segunda parte, acho que é a mais repetitiva nisso. Tem um capítulo do jornalista ali que ele vê nessas coisas para poder escapar da cidade, que passa dias e dias e dias em coisa de 3, 4 páginas. Assim, cada 4 páginas tá passa muitos dias e várias cenas diferentes sendo narradas muito rápido. Uma coisa muito rápida. Mas é rápido e aí, de repente, devagar, porque você tem um diálogo longo acontecendo com detalhes. De repente, passa vários dias e tem outra cena acontecendo. É muito fácil perder ali. Eu até queria parar e contar quantos dias passaram certinho, porque parece que passou muito tempo, mas é narrado num espaço muito curto. Realmente o narrador remarca só o que é essencial nessa parte da história, né? Que é esse processo de tentar fugir, né? No caso do jornalista ali. Então, você não tem nada acontecendo nesses dias além disso. Você tem muito rápido demarcado o que aconteceu com o personagem ali. É fácil de se perder mesmo. Eu tenho uma pergunta. Assim, não sei se tem a ver com existencialismo ou não, talvez vocês possam me esclarecer. Que ele fala da abstração, que começou a abstração, que começou a dor, o choro, né? As lutas, e que, em falar em lutas, ele falou que para você lutar contra a abstração, você tem que se assemelhar a ela, porque a abstração ela é mais forte que a felicidade. Não sei se isso é um traço, é uma característica do existencialismo, não. Não sei se você sabe alguma coisa, vocês sabem alguma coisa a respeito disso. Eu, particularmente, não sou estudante nem nada. Eu não lembro direito desse trecho, entendeu? Mas eu acho que tem algo mais a ver com essa diferença que o Camus propõe em relação ao Sartre. Acho que o Sartre ele vê mais possibilidade de uma manutenção da felicidade do ser humano, e o Camus é mais essa coisa de se equiparar ao absurdo da vida. Parece, pelo que eu entendi do trecho, é mais isso, né? Eu não lembro muito bem onde está isso. Parece essa coisa mais do Camus, especificamente, que vai estar no mito de Sísifo, do absurdismo, etc. De
que o homem absurdo tem que se equiparar ao absurdo da vida, o irracional e a vida. Não tem tanto a ver com o existencialismo bem isso. Agora não está muito longe também, né? Mas posso estar totalmente errado. Não conheço muito bem a coisa. Acho que pode ter a ver com essa questão do absurdo, assim, sabe? Diante dessa situação absurda, ele tem que meio que incorporar um pouco desse absurdo nele mesmo como pessoa para conseguir enfrentar isso. E é interessante que essa fala acontece num diálogo entre o Rie e o Humbert, que é aquele jornalista que daí tem a esposa esperando e ele quer fugir e tudo mais. E daí ele fala que você, né, tipo, não está pensando em questões, né, de sentimentos, você está fazendo abstrações. Ele fala isso pensando na posição dele mesmo. Eu tô aqui preso, não é a minha cidade, a minha esposa está esperando em outro lugar. Só depois ele descobre que o Ria também tem uma esposa esperando em outro lugar, né, que ele não chega a ver, né, depois e tal. Então, justo, acho que tem a ver com essa posição que ele acaba tendo que assumir no médico durante a peste, em que você fica em uma posição em que você não é exatamente parte da população, você meio que tem que ficar distanciado, porque você tem que ir contra os desejos da população às vezes, para conseguir implementar as medidas sanitárias necessárias. Então ele tem que assumir parte dessa abstração de morte da epidemia, aí ele tem que assumir para conseguir fazer as coisas que ele julga serem necessárias naquele momento, tal. A interpretação que eu tenho é essa. Alguém tem mais alguma questão? Quer levantar mais algum outro ponto do livro? Deixa eu ver, do que eu tinha para comentar também, acho que era isso. Duncan, Maris, querem comentar mais algo? Eu achei interessante, não sei vocês, justo o jeito como ele descreve a população no geral e os movimentos, as etapas de aceitação ou não da população durante a epidemia, sabe? Daí começa com essa descrença de que todo mundo acha que isso vai durar algumas semanas, sei lá, e vai ficar tudo bem, né? Depois que a cidade está isolada, partindo para esse local de raiva da situação, sabe, revolta, da separação dos entes queridos, e sabendo que a maioria das pessoas que eram separadas iam morrer sem a pessoa poder ver pela última vez, até chegar nesse lugar estranho que eventualmente o médico mesmo fala que para avaliar, tipo, população e médicos estavam do mesmo lado, os dois estavam empenhados contra a peste, né, contra a praga, os dois estavam assumindo o mesmo posicionamento, mesmo as pessoas que estavam nos campos lá, isolados, estavam mais aceitando a situação em que eles existiam e tal. O que vocês acharam dessas etapas, do jeito como foi descrito e tudo mais? Eu acho que eu estranhei um pouco, confesso, assim, achei que pelo menos é um pouco isso que a gente estava falando antes, né? Acho que falta um pouco esse ponto de vista assim dessa população, né? Quem que é essa população? Eu acho que parece que teve uma aceitação muito, parecia que estava tendo uma aceitação muito tranquila, assim, até em relação, eu achei, em relação né, ao isolamento e tudo mais. Eu não sei, é até engraçado pensar, porque isso é o caso de uma epidemia, parece num lugar que você tem pouca informação. A gente vive uma pandemia com excesso de informação, né? Muita informação e muita informação errada, mentirosa, assim, também, né? E então não sei, assim, mas eu não sei, é que eu acho que eu não sei responder, até porque eu acho que eu não vi muito isso, assim, eu via mais sobre, acho que tem isso na obra mais sobre a perspectiva do médico, né, desse grupo, né, mas aí tem aquele momento que fala dessas agitações, né, mas fala um pouco só, né, e também, né, essas pessoas não têm nome, né, são eventos, assim, né, não são pessoas que estão ali, né, e personagens, assim. Então eu fiquei um pouco em dúvida, assim. Me parece, assim, a impressão que dá, em geral, é que foi muito bem aceito, assim, o isolamento, é,
a aceitação do que era, que estava tendo uma epidemia, todo mundo parecia entender que estava tendo uma epidemia. Pelo menos foi a impressão que eu tive, assim. Mas não sei vocês, o que está indo aí mais? É que a gente tá, tipo, na pior dos universos paralelos, né? Nossa, e as pessoas estão aceitando que tem uma doença e a gente, tipo, o mínimo, sabe? O mínimo pra gente é muita coisa já. É um pouco o que a Rosa falou no começo lá, assim, tipo, é muito. Eu não sei se foi a Rosa, foi o Dunker, assim, parece que com o que a gente tá vivendo hoje, nossa, a galera só desconfiou um pouquinho da verdade, então tá bom, sabe? Tipo, Os médicos falavam coisas, eles aceitavam, assim, uma insanidade. No geral, eu concordo com o Luiz também. Eu achei um movimento muito estranho do livro, que tudo parece ser uma massa meio homogênea. Assim. Se revolta e tá todo mundo se revoltando. Uma grande. O povo se revoltou, beleza, o povo se revoltou. O povo se resignou, o povo se resignou. É tudo ao mesmo tempo, a população inteira. Assim. Eu acho muito estranho porque é um livro tão interessado na reação que indivíduos específicos têm em relação àquilo, mas aí tem essa grande massa que é uma coisa, no fundo, que age ao mesmo tempo igual, assim, parece não ter muito cisões internas naquele momento. Assim, tem tipo, uma parte da população estava agindo assim e outra estava agindo assim, tinha pessoas discordando sobre isso, parecia tipo, uma conversa. O povo estava assim, e as outras pessoas, os personagens principais que não são povo, aparentemente, estão agindo da forma que estão agindo. Tem eu acho muito estranha a cisão que tem nesse livro entre o que é o povo, como o povo aparece, como os personagens principais aparecem. Eu acho muito esquisito, parece é quase como 1984, mas 1984 tem uma justificativa para isso, que é os membros do partido e a população. Eu não consigo entender qual que é a justificativa do Apeste para ser tão diferente. Assim, o povo e esses 7 personagens que acompanham. 7, 8, não sei. Então, e assim, essa passividade do povo, realmente, não dá como explicar. Uma outra coisa também, esse livro me deixou muitas coisas confusas. Eles proibiram as correspondências, né? Por causa do contágio. Mas nem podia telegrama, daí, mas qual é a diferença você pegar uma cartinha, assim, um papelzinho, e pegar o telegrama? É pegar de qualquer jeito. É que a carta tem uma pulguinha escondida dentro dela. Ai, Mari! E você viajou também. Né? O telegrama. Os absurdos aí. É que eu acho que o telegrama alguém faz o serviço para você, né? E eu acho que a carta tem o ato de você mesmo pessoalmente escrever e tal. Ali você pode cuspir. Vai que você gospe na carta, igual o telegrama cara pode ser que gosta. manipulado. Sim, tá certo, é isso mesmo, concordo. Vai passar o selo, vai passar a língua no selo e colar, vai passar ali o bacilo junto. Eu acho que é isso mesmo. Talvez a carta ela é bem pessoal. O telegrama, não, ele pode ser, né? Pode ser deturpado, pode ser modificado. Mas o modo de transporte, né? Que o telegrama precisa ter uma pessoa numa ponta, né? Com um negocinho é outra na outra ponta. Você não precisa ter alguém levando, sabe, fisicamente ou transporte de coisas. Então dá para fazer. Mari, você não é da época do telegrama. Eu recebi o meu aniversário. Rosa, feliz aniversário. Enfim, eu corri entregar, Mari. Devia estar passado pela mão de mil antes de chegar até mim, Mari. Pois eu ia perguntar isso, né? Para mim o telegrama era uma coisa impulso, assim, né? Um impulso. Que não passava papel mesmo, que era só a mensagem que. Não tem um fiozinho por baixo da terra? Ele ia no papelzinho, você abria, era um papelzinho assim, mas ele tinha que ser bem curtinho, porque era muito caro. Então, assim, feliz aniversário. E escrevia ponto. E acabou. Era muito engraçado, porque era caro. Não, você recebia na sua casa, o correio te levava, entendeu? Mas era alguma coisa, você recebia no dia do seu aniversário. Você recebia um cartão que podia chegar depois. Não, telegrama, você passasse de manhã, você recebia no dia ainda. Sendo muito sortudo, claro. Entendeu? Não, passa pela mão de muitos também. Eu sabia como funcionava o telegrama. Mas acho que isso entra no próprio tema de abstração, né, da individualidade, dos sentimentos. Porque ele fala que, diferente das cartas, que a pessoa pode colocar um monte de sentimentos para a personalidade, o jeito que escreve, o telegrama, eles reclamavam que vinha extremamente curto, vinha tudo bem, né, situação ok, coisas assim, que ajudava essas pessoas a se sentirem ainda mais isoladas, as pessoas que elas amavam, que não estavam dentro do exílio da cidade e tal. Então, mas o que eu ia falar, na verdade, era voltando àquela coisa do povo lá,
é que porque o povo é colocado como essa massa, né, sem nome geralmente, não dá impressão para mim, teve que os estágios que a população passa são quase estágios tipo, naturais de uma doença, sabe? São etapas. Agora ele está no momento em que eles ainda não acreditam. Daí depois, naturalmente, eles passam para o momento que eles estão bravos. Aí, eventualmente, vai estar o momento de, sabe, que eles já estão acostumados com a situação, eles vão tentar cooperar e tudo mais, sabe? São quase estágios de uma população no sentido animal da coisa, não no sentido humano, sabe? Faz sentido. Aí minha reclamação é meio que eu entendendo o livro errado, tentando colocar muita coisa realista nele, né? Mas uma sociedade que se comportasse de forma mais realista. Mas o livro é todo alegórico mesmo. Faz todo sentido que essa população seja uma representação mais alegórica realmente de como uma humanidade passa por um estágio de aceitação de uma situação extrema, mas não acompanhando de microscópio, que é os protagonistas, mas de longe, assim. E por isso é uma massa morta, porque representa isso, representa uma coisa genérica, não tem o menor compromisso de tentar representar como é a população de verdade, assim, uma metáfora de população. Assim. Para mim, isso entra em críticas mais modernas que o Camus sofre, que apesar de ele ter participado desses movimentos comunistas, de ter ajudado na questão dos movimentos de resistência, né, em Paris, na França, ele tinha, tipo, ele não considerava que os movimentos de independência na Argélia, por exemplo, fossem tipo dignos. Ele achava que tinha que a força francesa reprimir esse tipo de coisa mesmo, sabe? Que daí era tipo revolta, sabe? Não era um movimento de resistência, de independência e tal. Então eu fico pensando até que ponto isso não é colorido meio que por isso, sabe? Porque em sociedades colonialistas, né, essas poucas pessoas que seriam em posição de poder e tudo mais, vocês estariam comandando, né, os grandes movimentos de política e tudo mais, e a população tá lá para ser comandada, né, para ser direcionada e tal. Pode ter uma relação. O Camus é bem estranho essa parte política dele, que ao mesmo tempo ele tem. Eu não entendo muito a vida dele, eu li várias coisas dele já, eu não entendo exatamente qual é o ponto dele. Mas parece que ele admira muito essa revolta individual, mas tem que ser algo individual a partir do que a própria pessoa encontrou como solução e nunca de um partido, de uma instituição coletiva, porque assim você vai estar sendo só massa de manobra e não, sei lá. Tá dando problema pra vocês também o áudio do Dunker ou só pra mim? Tá, tô escutando. Tá dando problema tá também. dando um problema. Achei que era aqui. Tá dando algum problema no teu áudio aí, Dunker. Não sei o que é. Agora parou de dar esse barulho. Era tipo um barulho, sei lá. Tipo um radar. Alguma coisa muito estranha aconteceu aí. Tenta ligar o teu som de novo pra ver. Teu microfone de novo. Então é isso, gente. O Dunker tá mudo. Não pode falar mais nada hoje. Obrigado, Dunker, pela participação. Tenta ligar teu microfone pra ver. Tentou ligar? O Dunker foi censurado. Não tá dando certo? Parece desligado o teu microfone. Tá, então. Você quer tentar entrar e sair da sala de novo para ver se faz diferença? Uhum. Eu não sei nem se ele tá ouvindo a gente, se ele tá, porque ele tá com uma cara de que não tá nem ouvindo o que a gente tá falando. Ele parece muito confuso. Pois é. Vai, Lígia, fala mal do Dunker, vamos ver se Então, ele eu reage. vou completar o que o Dunker falou. Ele não gosta do Camus, tá, gente? Ele veio obrigado para essa reunião. Foi o espírito do Camus que veio aqui censurar a conversa. Agora a imagem dele também.
Ele deve ter, talvez ele tenha saído agora. Ah, não, tá só travado mesmo, né? Ele tá sem fone, né? Será que é por causa disso? Às vezes deu uma bugada no som do computador. Pode ser. Bom, gente, eu nem sei. Bom, enfim, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer completar alguma coisa que o Dunker estava falando? Quer aproveitar para falar mal dele enquanto ele não está na sala? Aliás, a gente tinha conversado com aquela conversa, tipo, as pessoas tinham se sentido como em relação ao livro, né? Em relação à pandemia que a gente vive. Tem alguém que leu e, na verdade, sabe, se sentiu mal, deu um ruim, assim, por causa de alguma coisa que relacionou com o livro, com o momento que a gente vive ou não? Mari, eu não senti, eu acho que, vou ser sincera para vocês, eu acho que essa parte da epidemia aí, ela para mim não era tão, não foi assim tão, sabe? Não sei, para mim foi mais as personagens mesmo, o contexto, as situações. Agora, nos relatos da pandemia, eu acho que teve tantas, como eu disse, tantas semelhanças, desde de tudo, né? Da vacina, da cloroquina, do isolamento. Então, não sei se nós estamos tão acostumados com isso já que parece. Não vou falar uma palavra assim, não é banal, mas acho que é lugar comum, não sei se você me entende. A gente está acostumado, então tá aí. Então, para mim, o enredo realmente, as personagens, o contexto histórico disso foi bem mais atraente do que o episódio, digamos assim, da epidemia. Né? Acho que nesse caso, talvez a realidade acabou sendo muito mais. Foi pior, muito pior do que foi na ficção, né? Sei lá. Eu acho que se a gente não estivesse passando por uma pandemia, eu ia ficar bem chocada com umas coisas absurdas, né, gente? Mentolado lá para aliviar a doença, né? Então, eu acho uma total ignorância, não digo nem displicência, a total ignorância das autoridades e tudo mais, eu acho um absurdo. Isso ia me fazer muito mal. Mas eu acho que isso está tão ali com a nossa realidade. Parece violência, sabe? Porque às vezes a gente tá louco, parece que fica acostumado com violência. Ela também já está assim, aqui, ó, íntimos, entendeu? Então, não sei você. Eu acho que a realidade está mais distópica do que a história, né? Até que eu achei engraçado quando ele começou a contar as mortes, né? Daí ele comparou com outras pestes e tal. Daí eu pensei, nossa, né? No nosso caso tá bem pior. E olha que ele nem previu os negacionistas, o pessoal que fura a quarentena, né? Não tem nada disso. É interessante disso porque a gente tinha discutido, né, nós três, o Luigi, o Duncan, qual livro colocar. E a gente tava falando, eu botar uma coisa do caminho e tal. E daí eu tinha falado, tipo, o Duncan tinha comentado, né, que talvez não fosse uma boa ideia, porque talvez as pessoas não queiram ler esse livro justo pelo momento que a gente tá vivendo. E o meu argumento foi, não, eu, tipo, pesquisei e eu vi, na verdade, que as vendas desse livro aumentaram muito mais por causa da pandemia. E é interessante a gente chegar nesse período tanto tempo depois, né, que a pandemia já começou e a gente já está vivendo dentro dela, que não é mais um livro que as pessoas buscam, talvez, para ter um conforto, sabe, uma relação com esses personagens e buscar alguma resposta. Já virou o tipo de coisa que muitas pessoas, né, que nem você está falando, já superamos, as coisas estão muito piores, né, a gente não consegue nem relacionar da mesma maneira com esses personagens e tudo mais. Isso mesmo, a nossa realidade ela está tão caótica, ela está tão triste que, claro que a gente não vai comparar, né? Mas se for comparar, né, com tantos mortos, tanta displicência, tudo que está aí, o Bozo lá agora no G20, né? Essas coisas que a gente tem que. Ah, desculpa, porque eu não suporto esse homem, sabe? Eu não sou uma pessoa que não suporta ninguém, mas se eu não dá para ser feliz com ele, desculpa aí, tá? Então, né? Tá fazendo o que lá no G20? O quê? Tinha que ser G19, não tinha nada aquilo lá, não é verdade? Mas enfim. Mas é isso mesmo. A nossa dor, eu acho que é um pouco até maior que a dele. A gente sabe também das pessoas próximas que se foram, né? Eu, pelo menos no meu caso, então. No fim, acho que é um pouco isso. Talvez tivesse sido no começo da pandemia, quando a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, né? Talvez tivesse até tido um efeito diferente. Bom, gente, o Dunker não voltou. Vamos terminar sem ele, então acho. Mas querem comentar mais alguma coisa?
Não, gente, foi ótimo. Agradeço. Então... Mês que vem estaremos aí. Que bom. Obrigada, tá? Que bom, que bom, Rosa. Então, obrigado de novo pela presença de vocês, tá? Eu vou... no próximo mês vai ser o Pedro Páramo. Não vou ter que confirmar a data certinho. Deixa eu ver aqui pelo calendário. De qualquer forma, a gente vai entrando em contato. Mas vai ser, a princípio, no dia 19 de outubro, né? Pedro Páramo é um livro mais fininho um pouco, né? Então, aí para depois pegar o tambor, que daí é um calhamaço, se vocês até puderem já irem lendo, acho que até é uma boa, porque é grande esse. Desculpa te interromper. Pode falar. Divulgue, daí eu vou divulgar no meu Facebook, no meu Instagram também. A gente vai divulgar mais também, mas ainda que... Não, mas assim, a gente vê que também o pessoal, vocês estão sempre aí também, né? Isso já, acho que já sempre dá para ter umas discussões bem legais, assim, mas a gente vai divulgar também. Eu estou com um projeto de fazer um Instagram pro Nero, mas eu sou muito devagar, mas acho que seria uma boa também. Boa ideia. Eu ia dar essa ideia, porque às vezes tem gente que não usa mais o Facebook, né? Então... pois é. Mas se vocês quiserem, eu posso mandar nos grupos do francês também. Por favor. Uhum. Não tem muita gente, mas posso fazer. Não, mas é isso, assim, tipo, quem quiser também, né? Quem quiser, todo mundo que vem aí é legal aumentar esse grupo, né? Porque a gente manteve o grupo do semestre passado, né? E agora... Mas é natural, né, também, que algumas pessoas vão saindo no meio do caminho. E daí, como a gente já conseguiu fechar o semestre passado com um grupo bem legal, a gente aí divulgou um pouco só, não divulgou tanto, assim. Mas acho que vale a pena, talvez, divulgar um pouco mais. Mas também também tenho que me agilizar um pouco nessa parte. Mas tá bom, gente. Obrigado, então. Boa noite para vocês. Quer falar mais alguma coisa, Madi? É isso, então. Obrigado, gente. Boa noite e até mês que vem, então, com o Pedro Páramo. Tchau, gente. Até mês que vem. Tchau, pessoal.